Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Você falou de um influenciador e falou da Unesco, Sim. certo? É impossível prever o futuro, mas eu acho que vale a pena a gente ter esse debate para o pessoal entender o que vocês acreditam que vai acontecer nos próximos 5 anos na internet, nesses termos de regulamentações e tal. Não vai acontecer nada ou vai acontecer com essas mudanças? Então, tem uma força absurda pra isso que Próximos 5 aconteça. anos, tá. Tanto que o menino espertinho, que sempre tá gritando e tal, sim. que é o vídeo mais odioso que eu já vi na minha vida na internet, e tem tudo É na dele, internet. né? O vídeo mais odioso que eu vi foi um vídeo dele, Tá. que ele fala que vai transar com o pai do inscrito dele pra fazer ele virar gay, pra depois largar ele e fazer o pai do moleque cometer suicídio. Nossa Foi senhora, caralho! O cara que, se fosse um cara de direito que falasse Falou isso, ia preso. mesmo? Caralho! Tá? Então, se alguém tiver o link desse vídeo e puder colocar, por favor, nos comentários, eu agradeço pra caramba. Que acho que esse vídeo precisa ser assistido, desse cara falando isso. Tá, e o que vai acontecer? Então, você vê que ele tá agora falando mansinho. Não, mas veja bem. Não, eu querendo acho- cagar regra pros outros. É. Como se fosse o bastião da moralidade. Então a gente tem pra mim, um dos maiores hipócritas desse país. Fato. E tem uma outra, que é a Manuelinha, que apoia regime que mata 100 milhões de pessoas, condenaram você pela liberdade, porque pelo que eu entendi, você brigou por liberdade e usou erroneamente o nazismo como exemplo. Que eu entendi foi isso que aconteceu. Sim, sim. Totalmente erroneamente. Não Deixar foi claro. Eu erroneamente. sou judeu, hein? Só deixar claro. Foi Já um conversamos, exemplo, mas já por que conversamos, é já errado usar o conversamos. exemplo, né? Mas tudo bem. Vai, beleza. Eu acho que eles vão vencer, pra ser sincero. Eu acho que a gente vai ter, nos próximos anos, regulações na mídia acontecendo. Eu acho que eles vão usar essas regulações pra perseguir inimigos Sem políticos. Em 5 anos, cara, não sei se dura tanto tempo isso, porque uma hora o povo vai ficar de saco cheio. Aí eu já não sei. E eu não sei... O que você tá achando? Porque é o seguinte, era o que eu tava falando naquela hora. A gente tem por que não vai acontecer uma Revolução Francesa aqui no Brasil? Porque a gente não tem uma identificação... O Brasil, ele não é um povo. Eu não tenho uma identificação de povo brasileiro. Tanto que você viu a briga que deu hoje, um cara que falou não sei aonde, é um idiota também, que falou que não era mais pra contratar baiano, que era pra contratar argentino. Pô, contratar argentino, você tem que dar uma surra no cara que fala um negócio desse, mas beleza, né? Aí ele falou que não era mais pra contratar baiano, então, olha só, então a gente não tem uma identificação como povo. Não existe um povo brasileiro. Né? No Japão, você tem o povo japonês, você tem uma identificação como povo no país inteiro. Na Itália, putz grilo. Tá? Isso já aconteceu de eu estar andando, isso aconteceu comigo. Tá andando aqui no Brasil, não sei se eu já contei essa história, eu tava com a camisa, fazia faculdade, faz tempo pra caramba, tava com a camisa da Itália, saindo da faculdade, atravessando a rua, e um cara veio assim, pulou em cima de mim, tomei um susto. Aí ele veio assim, bateu no meu peito, assim, no escudo da Itália, e falou assim, é italiano! Eu falei, não, falei assim, mi padre italiano, sono nato qua, comecei a falar com ele e tal. E ele me abraçou, cara, entendeu? Então, o italiano, ele tem uma baita identificação como italiano, como povo. O japonês tem uma baita identificação como povo. O alemão tem uma baita identificação como povo. O cara, por exemplo, do Rio Grande do Sul, eu não tô falando que outros não acham, mas o cara, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele se acha completamente diferente, por exemplo, do baiano. Sim. É outro povo pra ele, entendeu? Sim. O baiano é E um talvez povo. o inverso E o inverso também. também. É isso. Entendeu? Então, a gente não tem identificação como povo pra Você acha acontecer que uma porque coisa a gente nacional. não teve, por exemplo, uma guerra entre países, Não. como a Europa teve Isso muitas ajuda. guerras, Eu acho que Porque ajuda você- muito isso aí. Eu acho que quando... e aí vai criar uma cultura... quando o país passa por o ser humano só cresce na dificuldade. A gente não tem nem essa identificação como ser humano. A gente não tem identificação como ser humano. E isso é natural. A gente não se identifica como ser humano? Como assim? Você vai entender. Porque isso é uma coisa muito importante que você falou. Outros países, Japão. Japão foi atacado por meio mundo. Japão foi atacado pelos mongóis, Sim. por exemplo. Atacou século muita XII. gente, fudeu a China. Sim, isso Japão, tem uma treta é. lá na Japão China. lá. Eles já É. foram imperialistas. né? Os japoneses foram muito maus lá Tá, atrás. toda a história, né? Se for imperialista. Todo mundo foi muito mal lá atrás. Aliás, Acho se que deu não uma é treta bonzinho. com a China, porque o eles Brasil não não foi colocam no livro tão, de história. tão mal com ninguém assim. Não, bem, não, tudo não. bem. Brasil não. Só que aí tá. Só com os índios, né? Você ter um inimigo externo reforça a identificação do seu país como Muito. povo. E é um dos motivos que a gente ainda não tem essa identificação como humano. Se tivesse, vamos viajar, se tivesse um ataque alienígena, Aham. a gente ia se reconhecer como ser humano. Sim, Com, é uma você entendeu? identificação de grupo, Pra né? gente se Nós identificar contra como eles. grupo,
Por que tem o grupo dos nerds na escola? Porque tem o grupo dos não nerds, tem o grupo das patricinhas e tal. Sim. Você não se identifica como grupo se não tiver o externo pra você se enxergar. Então isso também é um problema, a gente não ter um... Falou e não quis responder o que vai acontecer em 5 Verdade, anos. Né? Você verdade. reparou? É verdade. Fugiu Essa do... revolução nacional eu não acredito. Tá. Que vai acontecer. Mas a gente vai Não, mas poder você acha estar que vai- sentado daqui a 5 anos aqui, tendo esse papo de Sem se boteco. preocupar. Então, De boteco. como falei, sou professor universitário, Aham. até falei pro Monark que ia falar isso aí. Quando eu falei, mandei lá no grupo dos professores, falei na universidade, que ia estar dando essa entrevista aqui. A gente tava assim, todo mundo assim, eu falei que ia vir aqui e tal, aí o chefe do departamento chegou para um outro professor, o Jean Vatavuk. Esse Jean Vatavuk é um dos maiores gênios da metalurgia que tem no mundo, o professor lá do Mackenzie. A nossa Bíblia, existe uma Bíblia Mundial da O Metalurgia. que os alunos falaram, pô? Eu tô curioso, caralho. Não, os alunos